Vamos dar uma pausa então na disputa à presidência e falar sobre a eleição aqui em São Paulo. A coisa esquentou. Bom, Paulo Scaff oficializou seu apoio ao Márcio França no segundo turno. Os dois já participaram até de um ato de campanha hoje. O Scaff engrossou o coro contra João Dória e ironizou o Tucano. Ao falar sobre ele, Scaff pediu aos jornalistas que perguntassem a Alckmin sobre o caráter de Dória. O MDBista fez referência à reunião do PSDB de ontem, a gente noticiou aqui, na qual o ex-governador chamou João Dória de traidor. Quem também comentou o evento foi o próprio candidato do PSB. Em entrevista ao Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, Márcio França disse que a fala de Alckmin a Dória é de escorrer lágrima. Ainda afirmou que o Tucano não está preparado para o cargo de governador e muda de posicionamento de acordo com a onda. Ô, Reginaldo, você tem um trechinho aí pra gente exibir? A fala do Alckmin ontem pro Dória é de escorrer uma lágrima. Porque pro Alckmin chamar o Dória do que ele chamou ontem numa reunião pública com outras pessoas, de traidor, enfim, é uma fala dura. É uma fala de alguém que está magoado, né? E por quê? Porque alguma coisa ele fez. Pois é, a chapa tá esquentando aqui em São Paulo, hein, Vera? Virou uma eleição interessante, Silvio, justamente porque ela não tá fácil de ler e não tá fácil de decifrar só com essa régua que tá valendo para toda a eleição nacional e para a maioria das eleições dos estados de esquerda e direita. O João Dória Júnior tá querendo circunscrever a esse debate. Ele é a direita, ele é o Bolsonaro e o Márcio França seria o Haddad, seria a esquerda. Só que as nuances aí, percebidas inclusive pelo eleitor que se dividiu bastante no primeiro turno, elas existem. O João Dória Júnior é alguém que prometeu ficar 4 anos na Prefeitura de São Paulo. Prometeu que era um gestor e não um político, que era o João trabalhador. E após 1 ano e pouco de trabalho na prefeitura, deixou o cargo para disputar o governo do estado, e isso depois de tentar de todas as maneiras ser o candidato do PSDB à presidência no lugar do Geraldo Alckmin. Saiu atirando no próprio candidato antes mesmo de as urnas serem abertas, dizendo que tinha dado um voto de solidariedade àquele que o lançou na política. Portanto, essa campanha ganha 2 componentes para além da disputa binária entre esquerda e direita. Um componente é o cumprimento de promessas, algo que o eleitor mostrou nas urnas, mostrou no voto para uma série de políticos de vários partidos, e aí de esquerda e de direita, que não vai mais engolir como já engoliu no passado. Não adianta você prometer uma coisa, se vender como uma coisa e se mostrar outra, porque o eleitor está disposto a te tirar de cena. E a outra coisa é a coisa da lealdade na política, que para um eleitor que está mais ligado em questões de ética e outras, passa a ser um atributo importante. O Márcio França, a meu ver, está explorando essas duas coisas bem. Fez isso bem nos debates, fez isso bem nas suas peças de propaganda de campanha, atraiu apoios que não eram óbvios, como esse do Scaff. O Scaff é um empresário, mas óbvio seria que ele fosse para o Dória. Se não houvesse sobre o Dória esse manto de ser alguém que não cumpre acordo, que não é leal, que é traidor. E se essa pecha pega, meu amigo, não adianta você querer se associar ao Bolsonaro, não adianta você querer ser mais direita que o Bolsonaro, não adianta dizer que você vai matar bandido, porque se a pecha de traidor, que não cumpre acordo, que abandona a prefeitura cola, isso tem um poder sim. Então o Dória tem que começar a ter respostas também para essas coisas que dizem respeito a ele. Só ficar com Cuba, Venezuela, isso vai até um limite. Depois daí tem coisas a seu próprio respeito das quais ele precisa dar conta. Pois é, a chapa esquentando aqui em São Paulo, Andréasa, e aliás aí no Rio também tem um fato, né? O Wilson Witzel ameaçando dar voz de prisão ao Eduardo Paes. Queria que você comentasse também isso. Tá, eu vou comentar. Se eu pudesse, eu levantava aqui para aplaudir de pé a Vera Magalhães por essa exposição que ela fez agora. Não tenho nada a dizer. Que você tá de roupa de baixo aí por baixo desse... Não, eu tô com esse engalanado aqui, mas embaixo eu tô de cueca. Bonito. Entendeu? Eu tô aqui aplaudindo de pé, porque eu não tenho nada a acrescentar, a não ser dizer que pode-se ganhar em curto, médio prazo uma eleição, mas se paga caríssimo o preço da traição em política. Também gostaria de acrescentar que a campanha do Márcio França, em termos de comunicação eleitoral,
é primorosa. Foi primorosa no primeiro turno, o modo como ele ascendeu até chegar aqui, e é primorosa a forma como ele pauta a campanha, e é ele quem está pautando o início dessa campanha, tirando a pauta da mão, da campanha do segundo turno, né? Tirando a pauta da mão do João Dória, que pautou o primeiro turno praticamente inteiro. Muito interessante e difícil de prever o que virá em São Paulo. No Rio, Silvio, a manifestação do Wilson Witzel é assustadora, né? É autoritária, propõe uma intervenção, uma carteirada de quem já foi juiz, muito consistente com o espírito dos tempos. Porque vocês vejam que loucura que se trata de um candidato a governador ex-juiz que, de repente, no debate público, solta um arrobo típico de quem, no sistema judicial, interfere num processo eleitoral. Essa chamada do Wilson Witzel, o modo como ele foi para cima do Eduardo Paes, que obviamente não é o santo, é muito parecido com isso que a gente tem visto praticamente como cultura nessa campanha eleitoral. A interferência do sistema judicial no processo. O Wilson Witzel, candidato, expressa contra o processo do que ele faz parte, o que é vergonhoso, uma intenção de tirar um adversário do jogo. Tá, se o sujeito termina o primeiro turno com espetaculares 41% dos votos e a sua primeira manifestação no segundo turno é uma carteirada autoritária, é realmente assustador onde nós viemos parar. Eu não acho a menor graça na politização, na transformação em político e em transformação de ativo, de qualidade política, juiz candidato, policial candidato, militar candidato. Isso é uma coisa nova no Brasil, que vem crescendo e que, ressalvadas as condições individuais, é uma manifestação de autoritarismo, de desqualificação da política. Tem um camarada que é candidato capitão pastor fulano. Quer dizer, ele agrega a sua condição de pastor a uma condição militar, criando um ativo eleitoral, e funciona. Funciona como um sinal de doença do sistema político brasileiro, doença da compreensão da política. A política está jogada na lama, nada indica que ela vai sair, muito pelo contrário. Todas as indicações estão dadas de um longo ciclo de criminalização da política, do qual pagaremos um preço altíssimo. O Andreasa tá certo, aí agora eu que vou aplaudi-lo, que hoje a gente está aqui trocando gentilezas, ele tá correto, e é o seguinte, isso é sintoma de você ler o resultado das urnas de uma maneira e querer transformar algo que é legítimo do eleitorado, que é um voto bolsonarista, em algo a seu favor. Isso é uma leitura oportunística do resultado das urnas. O sujeito que mal e mal era conhecido, veio a se tornar conhecido na reta final da campanha, passou o segundo turno em função da falência da política, sim, porque o Eduardo Paes é relacionado aos desmandos do grupo do Sérgio Cabral, mas aí ele quer virar mais capitão que o Bolsonaro, e aí faz uma palhaçada dessa de quem não é do métier, de quem não é da política e de quem tem pouco apreço pelo contraditório, pela regra democrática, pelo debate de ideias, etc, etc. É uma encruzilhada difícil essa que a gente está entrando mesmo.